Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula para o concurso da Prefeitura Municipal de Guarujá. As inscrições iniciam no dia 14 de agosto e se estendem até o dia 14 de setembro de 2023. A banca designada é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM. Nós vamos fazer as correções das questões de matemática e de raciocínio lógico do concurso realizado pela banca IBAM para a Prefeitura Municipal de Bertioga, concurso para fiscal, realizado no ano de 2021. Então vamos para os comentários das questões. Questão número 13. A campanha de vacinação de um posto de saúde consegue imunizar 5.000 pessoas em 2 semanas, com 10 técnicos de enfermagem. Conseguiram mais 6 técnicos de enfermagem para a campanha, e com este novo grupo, quantas pessoas conseguirão vacinar em 5 semanas? Então, nós temos aqui um problema que nós vamos resolver utilizando uma regra de 3 composta, sem necessidade de utilização das famosas setinha para cima e setinha para baixo. Então, vamos lá. Vamos fazer a tabela tradicional. Nós temos aqui 3 grandezas. Quantidade de pessoas imunizadas durante 2 semanas, 10 técnicos de enfermagem. Portanto, nós temos 3 grandezas. Então, vejam, nós vamos colocar essas 3 grandezas na tabela, separando o que são causas e o que é efeito. Então, se vocês observarem aqui, 5 pessoas em 2 semanas, com 10 técnicos de enfermagem, aliás, 5.000 pessoas vacinadas, a quantidade de pessoas imunizadas é exatamente o efeito. Então, vejam lá, nós temos 2 causas e um efeito. O efeito para nós será a quantidade de pessoas que foram imunizadas. E as causas são a duração do período de imunização e a quantidade de técnicos de enfermagem, que é exatamente 10. Então, vamos colocar nessa segunda linha os dados que estão explícitos no texto. 5.000 pessoas vacinadas, 10 técnicos durante 2 semanas. A pergunta é, se aumentar 6 técnicos, então, cuidado, passa para 16. Durante 5 semanas, quantas pessoas serão imunizadas? Nós vamos chamar de X. Aqui, 16 e 5. Lembrando que as causas é diretamente proporcional ao efeito. Ou seja, o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Então, mesmo que vocês não entendam, sigam a flechinha. Como tem a variável x aqui, eu vou fazer essa multiplicação aqui. 10 vezes 2 vezes x. E já colocamos nessa sentença, que é igual 16 vezes 5 vezes 5.000. Pronto. Sempre que tiver esta igualdade, procure simplificar para ficar mais fácil o cálculo. Então, eu tenho aqui 10 corta um zero, corta um zero. Então, nós temos aqui 2x é igual a 16 vezes 5 vezes 500, que dá exatamente 40.000. Então, 2x é igual a 40.000. Então, x, que é a quantidade de pessoas que serão imunizadas com essa nova configuração, será 40.000 dividido por 2, ou seja, 20.000 pessoas imunizadas. Então, vocês observam que, desta forma, dividindo as grandezas em causa e efeito, fica mais simples da resolução. Alternativa à letra C. Questão 14. Qual o diâmetro de uma circunferência que possui 16 metros de comprimento? Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu vou calcular o raio. Esse comprimento aqui da circunferência é dado pelaquela formulazinha. 2π vezes o raio. Aqui o exercício está dizendo, use
R, use π com aproximadamente 3,14. Então, substituindo aqui, eu tenho o comprimento, que é 16, quer dizer, esta que vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio igual a 16. 2 vezes 3,14 dá 6,28 R, que é igual a 16. Logo, o raio vai ser aproximadamente 16 dividido por 6,28. Efetuando isso aqui, dá aproximadamente 2,5477. Logo, o diâmetro vai ser o dobro. Então, cuidado. Então, o diâmetro 2 vezes 2,5477, que dá aproximadamente 5,0955 metros. Alternativa, letra C. Questão seguinte, vamos lá. Questão 15. Sabendo que uma progressão geométrica PG tem A1, primeiro termo igual a 8, e a razão Q, que é o quociente, 3. Qual a soma dos 5 primeiros termos da PG? Neste caso aqui, como eu tenho o primeiro termo e tenho a razão, eu posso até achar os 5 termos. Concorda? Se o primeiro termo é 8, o segundo vai ser 24 e vai multiplicando até o quinto termo. Mas para fazer uma revisão da formulazinha, eu vou utilizar a fórmula da soma de n termos de uma PG. O que é? É o Sn, é o primeiro termo, Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1, onde o n é 5, a razão é 3 e o A1 é 8. Substituindo na expressãozinha, eu tenho que a soma de 5 termos vai ser 8, 3 elevado a 5 menos 1 dividido por 3 menos 1. 3 elevado à potência 5 é 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243 menos 1. Então, eu vou ter 243 menos 1 dividido por 2. Tudo isso aqui multiplicado por 8. Então, 243 menos 1 é 242. Então, vai ficar 8 vezes 242 dividido por 2. Antes de multiplicar, vamos simplificar aqui. Simplificando, vai dar 121 vezes 8, que dá exatamente 968, que é exatamente a alternativa letra A. Questão número 16. A criança pesou 6 kg no primeiro ano de vida. No segundo, pesou 7,5 kg. No terceiro ano, igual a 9 quilos. Considerando que o aumento de peso permanece o mesmo padrão, qual será o peso da criança quando tiver 9 anos? Então, também é uma questão de sequência bem simples. Basta saber que isto aqui é uma sequência aritmética, onde o primeiro termo é 6,6 quilos, o segundo 7,5, e dá para escrever todos os 9 termos, correto? Então, 6,5 é 6 kg no primeiro ano, 7,5 kg no segundo, 9 e assim por diante. Ele quer saber o nono termo. Para revisar, eu também não vou fazer 1 a 1. Eu vou calcular utilizando o termo geral de uma sequência aritmética, que é dado por n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica R, onde o A1 é exatamente 6 quilos, o N é 9 e a razão é 1,5. Substituindo aqui, eu tenho que o A9, quer dizer, o nono ano, vai ser 6 mais 9 menos 1, que multiplica 1,5. Efetuando isso aqui, eu tenho 8 vezes 1,5 dá 12, somado com 6. Então, no nono ano, esta criança terá exatamente 18 quilos. Alternativa, letra D. Questão número 17. Considerando o quadrilátero ABCD circunscrito na circunferência, ou seja, da parte interna, de diâmetro
6 metros, ao total das áreas da parte exterior. Essa parte aqui, exatamente a parte externa aqui. Então, é essa região aqui, que eu vou assinalar aqui em vermelhinho, esta aqui, esta e esta. Então, nós temos aqui a seguinte resolução. Vamos lá. Vejam. A área pedida vai ser a área do círculo menos a área do quadrado. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui o lado do quadrado, utilizando Pitágoras nesse triângulo ABC, onde o diâmetro aqui é exatamente a hipotenusa do triângulo ABC, reto em A. Então, nós temos quadrado de L mais o quadrado de L igual a 6 ao quadrado. Aqui temos que 2L quadrado é igual a 36. Logo, L quadrado é 36 dividido por 2. Observe que esse L quadrado, na realidade, é exatamente a área do quadrado ABCD. Correto? Então, vamos lá. Agora, vamos calcular a área do círculo. O que é a área do círculo? πr quadrado. Π, sugestão, 3,14 vezes raio. Cuidado, 3 elevado ao quadrado, então 3,14 vezes 9, que dá exatamente 28,26. Portanto, a área pedida, que é esta área externa, vai ser 28,6 menos 18, que dá 10,26 metros quadrados, alternativa letra B. Vamos para a questão número 18. Comprei um aquário que comporta o volume de 0,48 metros cúbicos de água. Deixei a torneira aberta, a vazão constante de 1,5 litros por minuto. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo que demorou para encher o aquário. Então, vejam, a capacidade do aquário em metros cúbicos é 0,48. Portanto, 0,48 metros cúbicos vezes 1.000, 1 metro cúbico é 1.000, eu tenho 480 litros. Então, esta é a capacidade do aquário. Agora vamos calcular o tempo. O que é o tempo? É a quantidade de água dividido pela vazão da torneira. Então, tenho que 480 litros dividido por 1,5 litros por minuto. Efetuando esta divisão aqui, simplificando litro com litro, eu tenho minuto. Dá exatamente 320 minutos. 320 minutos, cada 60 minutos, 1 hora. Portanto, 5 horas e 20 minutos, alternativa letra C. Questão número 19. Uma quantia foi aplicada por 8 meses e o rendimento foi de R$ 2.600. Foi feito a retirada do saldo da quantia de R$ 33.800. Pergunta: qual os juros mensal, aplicando juros simples, aplicada para conseguir esse saldo? Então, vamos lá. Questão bem interessante de capitalização simples, da banca IBAN. Revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Guarujá. Então, vamos lá. Montante. O que é o montante? Menos os juros. Dá o capital. Esse montante aqui está dizendo que é 33.800. Então, eu tenho que o capital vai ser 33.800 menos o rendimento, que é os juros, de R$ 2.600. Portanto, ele investiu R$ 31.200. Ele quer saber, investindo este valor, tendo um juros desse aqui, quanto que foi a taxa mensal. Então, vamos lá. Lembrando, juros na capitalização simples é capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Qual que é os juros? 3.000. Aliás, desculpa, os juros 2.600.
31.200 é o capital investido durante 8 meses a uma taxa I, que nós queremos saber. Multiplicando 31.200 vezes 8, nós temos 249.600 I, que é igual a 2.600. Posso simplificar? Corta dois zeros, fica mais simples. Então, qual que vai ser a taxa mensal? 26 dividido por 2.496. Efetuando essa divisão, dá aproximadamente zero, na forma centesimal, 0,0104. Multiplicando por 100, para transformar em porcentagem, eu tenho 1,04%, alternativa letra A. Gostaram? Então, essas foram as questões da banca IBAN para o concurso de Bertioga. Revisão para o concurso que será realizado pela banca para a Prefeitura Municipal de Guarujá. Inscrições a partir do dia 14. Se você gostou, não esqueça, faça a inscrição no meu canal. Assim vocês poderão receber as notificações das videoaulas seguintes, desde que ativem o sininho. É muito importante porque assim que nós tivermos outras videoaulas específicas para este concurso, vocês serão os primeiros a serem notificados. E se você gostou desta videoaula, não esqueça, dá um like, porque isso é muito importante para o crescimento do meu canal e também uma forma de vocês agradecerem as visualizações das videoaulas do canal. E vocês que estão estudando especificamente para esse concurso da banca IBAN, cliquem na playlist Banca IBAN, o link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas aulas. Olá, sou o professor Tian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática do concurso realizado pela banca IBAN para a Prefeitura Municipal de Bertioga, cargo Guarda Civil Municipal. Estamos fazendo uma revisão para o concurso que será realizado pela banca IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para a Prefeitura Municipal de Guarujá, Secretaria Municipal de Gestão Administrativa. As inscrições iniciaram no dia 14 de agosto e se estendem até o dia 14 de setembro de 2023. Portanto, continue acessando o meu canal e assistam a playlist Banca IBAN, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico da banca IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Então, muita atenção, as inscrições para concurso da Prefeitura Municipal de Guarujá estendem-se até o dia 14 de setembro de 2023. São vários cargos de ensino fundamental completo, ensino médio e ensino superior. Portanto, acessem o canal e assistam a playlist. Então, vamos para os comentários das questões que foram cobrados no concurso da Prefeitura Municipal de Bertioga. Após estudar as operações e propriedades com conjuntos numéricos com seus alunos, o professor propôs o seguinte exercício de avaliação. Determine o valor do número inteiro n, sabendo que o número inteiro x é o seu sucessor. O número inteiro y é seu antecessor e que 3x mais 2y dividido por 2 é igual a 6.623. Então, vamos para os comentários dessa primeira questão de matemática. Então, vejam, nós temos aqui o número n. A questão está dizendo que x é o sucessor, então n mais 1. Y é o seu antecessor,
que vem uma unidade antes. Então, n menos 1. Substituindo esses dois valores aqui, na expressão dada aqui, eu tenho exatamente o seguinte. 3 vezes n mais 1, mais 2 que multiplica n menos 1, e nós já passamos esse 2 multiplicando 623. Então, nós temos aqui, distribuindo o 3, distribuindo o 2, eu tenho 3n mais 3 mais 2n menos 2, que é igual a 1.246. Agora vamos passar esse 3 mais 3 e o menos 2 para o segundo membro, aplicando operações inversas. Eu tenho, então, 3n mais 2n igual a 1.246 menos 3 mais 2. Logo, 3n mais 2n dá 5n, 1.246 menos 3 mais 2 dá 1.245. 3n, 5n igual a 1.245. Logo, n, 1.245 dividido por 5, que dá exatamente 249, que é a alternativa à letra D. Questão número 12. Uma pessoa adquiriu um eletrodoméstico que estava anunciado por um estabelecimento comercial por R$ 3.500, sendo que, se o valor fosse pago à vista, teria um desconto de 10%, que poderia ser parcelado da seguinte forma: R$ 500 de entrada, saldo financiado pelo sistema de juros simples, a uma taxa de 2,1% ao mês e pago em 10 parcelas. Então, como a pessoa não possuía o valor total para a compra à vista, optou então pela forma parcelada proposta pelo estabelecimento comercial. Ao compararmos o valor total pago por essa pessoa com o valor à vista ofertado pelo estabelecimento comercial, observamos que o valor pago é superior ao valor à vista em aproximadamente quantos por cento? Então, vamos fazer os cálculos e em seguida nós comparamos. Se ele pagasse à vista, ele teria um desconto de 10% desse valor de 3.500. Portanto, eu sempre faço a operação inversa. Se ele vai ter um desconto de 10%, ele vai pagar 90%. Então, vou calcular direto quanto que ele pagaria à vista. 90% de R$ 3.500. Aqui, aquela super dica. Corta 2 zeros, poderia ser esses dois aqui. Então, cortando esse 90, 1 zero, 3.500, 1 zero, ficou 9 vezes R$ 350, que dá R$ 3.150 se o pagamento fosse feito à vista. Agora vamos calcular o valor que ele pagou na forma parcelada, porque a opção dele foi pagar parcelado, ou seja, ele deu R$ 500 à vista e financiou em 10 a uma taxa de 2,1. Então, ele financiou exatamente R$ 3.000. R$ 3.500 menos 500, R$ 3.000. Esses R$ 3.000 vai ter um juros. O que é os juros na capitalização simples? É o capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo. Então, nós temos capital financiado R$ 3.000, taxa 2,1%, vou colocar 2,1 dividido por 100, vezes a quantidade de parcelas, 10. Por que eu coloquei isso aqui em forma de denominador 100? Porque eu posso cortar 2 zeros aqui, 2 zeros. Então, ficou 30 vezes 2,1 vezes 10. Multiplicando isso aqui, eu tenho os juros pagos pelo cliente. Ele pagou parcelado, R$ 630. Portanto, o montante desse eletrodoméstico vai ser o R$ 3.000, valor financiado, mais o juro de 630, mais a entrada de R$ 500. Ele pagou R$ 4.130. Portanto, comparando esse valor pago, financiado,
se ele tivesse pago à vista, nós temos uma diferença em reais de R$ 980. R$ 4.130 menos R$ 3.150, R$ 980. Só que ele pede em forma de porcentagem. Quantos por cento corresponde este valor em relação ao 3.150? Vocês poderiam utilizar uma regra de 3 simples. Eu vou utilizar aqui a razão entre esse valor dividido por esse valor, já sai o resultado direto. R$ 980 dividido por 3.150 dá 0,3111 em forma de decimal. Como aqui está solicitando em forma de porcentagem, multiplicando por 100, 31,11. Alternativa letra B. Questão número 13. Questão de geometria plana. Na imagem abaixo está representado um trapézio que possui 774 metros quadrados de área, mas para a identificação de algumas medidas é necessário a identificação do valor atribuído a x, uma vez que esta base está em função de x e a altura está em função de x. Com base nessas informações, quanto é que vale essa altura? Como o próprio exercício disse, primeiro eu tenho que achar o valor do x, depois substituir. Lembrando, o que é a área de um trapézio? É base maior mais a base menor, multiplicado pela altura dividido por 2. Na figura aqui, já nós temos identificado a base menor, a base maior e vezes a altura. Então, substituindo aqui, eu igualo a 774. Então, x mais 3, que é a base menor, mais a base maior, multiplicado pela altura, dividido por 2, é 774. Então, passando esse 2 multiplicando aqui, e juntando 3 mais 25, eu tenho x mais 28 vezes 2x mais 6 igual a 774 vezes 2. Distribuindo, eu tenho 2x quadrado, 6x, mais 56x, mais 168, igual a 1.548. Juntando esses dois termos semelhantes, 6x mais 56x, 62x. Então, tenho, passando também já o 1.548 para o primeiro membro, 2x quadrado mais 62x mais 168 menos 1.548 igual a zero. Efetuando isso aqui, eu tenho 1.308 menos. Dividindo tudo por 2, eu tenho x quadrado mais 31x menos 690. Equação do segundo grau completa. A é 1, B 31, C menos 690. Tirando delta, b quadrado menos 4, que multiplica C. Então, tenho aqui, o delta vai ser 31 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 690. 31 ao quadrado dá 961, menos com menos dá mais, 2.760. Então, o delta dá 3.721. Portanto, teremos duas raízes. Com certeza, uma positiva, outra negativa. A raiz negativa eu devo excluir, porque x representa a medida de lado. E aqui não pode ser número negativo. Então, vejam. Menos 31, utilizando a forma de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Menos 31, mais ou menos raiz quadrada de 3.721 dividido por 2. A raiz de 3.721 é igual a 61. Então, primeira raiz, menos 31 mais 61 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Esta raiz satisfaz a condição. A outra raiz vai ser menos 31 com menos 61 dá negativo. Portanto,
a outra raiz sendo negativa, está excluída. Logo, x vale 15. Como eles pedem somente o valor da altura, que é 2x mais 6, substituindo aqui, vou ter 2 vezes 15 mais 6. 30 mais 6, 36 centímetros, letra C. Questão número 14. Supondo que um bloco maciço feito de acrílico tenha o formato cúbico de 2 centímetros de aresta e tem o peso de 36 gramas. Então, um outro bloco, também maciço, feito com este mesmo material, mas que tenha um formato de um paralelepípedo de dimensões 12 centímetros de comprimento, 8 de largura e 5 de altura, qual vai ser o peso? Então, nós temos aqui duas grandezas, volume de uma peça de acrílico e o peso. Portanto, nós temos que utilizar uma regra de 3 simples. Só que nesse caso, como as grandezas são diretamente proporcionais, vocês podem fazer utilizando um raciocínio lógico. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o volume de um cubo? Aresta elevado ao cubo. A aresta mede 2 centímetros do cubo. Portanto, o volume vai ser 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 centímetros cúbicos. Este formato maciço tem um peso de 36 gramas. Depois nós continuaremos. Vamos calcular o volume do paralelepípedo. O que é o volume de um paralelepípedo? É comprimento vezes largura vezes altura. A vezes B vezes C. Portanto, aqui vai ficar 12 vezes 8 vezes 5. Multiplicando isso aqui, eu tenho 480 centímetros cúbicos. Vejam, comparando o volume do cubo com o volume do paralelepípedo, o volume do paralelepípedo aumentou 60 vezes. 60 vezes 8 dá 480. Então, se o volume do paralelepípedo é 60 vezes o volume do bloco cúbico, 8 vezes 60 dá 480, significa que o peso também será multiplicado por 60. Como o peso da peça de acrílico no formato cúbico tem 36 gramas, aqui vai ser 36 gramas vezes a constante de proporcionalidade. 36 vezes 60, 2.160 gramas. Cada quilo, 1.000 gramas, porque o resultado está em formato de quilo. Dividindo isso aqui por 1.000, eu tenho 2,16 quilogramas. Letra A. Questão número 15. Suponha que o proprietário de uma fazenda tenha desmatado em sua propriedade uma área de mata nativa bem maior que a permitida por lei. E depois de notificado e multado pelas autoridades, foi também obrigado a fazer uma compensação ambiental em sua propriedade e replantar um número de árvores, no mínimo, igual às que derrubou e que não fosse feito em um período máximo, aliás, que isso fosse feito em um período máximo de 10 anos. Ao cumprir a pena imposta por lei, o proprietário da fazenda programou-se para que cada ano, a partir do segundo, plantar sempre o dobro de plantas plantadas no ano anterior, de tal forma que, seguindo esse padrão, somente no último ano de cumprimento da pena, plantou exatamente 896 árvores. Então, vejam. Com base nessas informações, é correto afirmar que nesses 7 anos de cumprimento, veja, 7 anos de cumprimento da pena, o proprietário já havia replantado um número de árvores igual a. Então, vejam, nós temos aqui, na realidade, uma sequência
aritmética. Ele começou a plantar X, no segundo ano 2x, 4x e assim sucessivamente. Então, uma sequência geométrica de razão 2. O que diz o exercício? No 7º ano, ele chegou a plantar 896 árvores. Ele quer saber quantas árvores ele plantou do 1º ano até o 7º. Então, veja, eu construí uma tabelinha para facilitar. No 7º ano, ele plantou 896. Como a razão é 2, eu vou dividir por 2 indo de trás para frente. No 6º ano, ele plantou 448. 896 dividido por 2. No 5º ano, 224. E assim sucessivamente. 4º, 3º, 2º, 1º. Então aqui eu vou ter 112, 56, 28. No 1º ano ele plantou 14 árvores. No 2º, 28, 56 e assim sucessivamente. A pergunta é, ao final do 7º ano, ele chegou a plantar quantas árvores? A soma disso aqui, que dá 1.778 árvores, que é a alternativa letra B. Nós poderíamos ter utilizado a fórmula da soma de uma PG finita, onde A1 é 14, N é 7 e a razão é 2. Daria o mesmo resultado. Letra B. Questão 16. Luiz necessitava colher algumas assinaturas de familiares em um documento, mas as pessoas envolvidas moravam em uma outra cidade distante 145 quilômetros de onde ele se encontrava. Ele optou então em reservar um carro em uma locadora de veículos de sua cidade e no dia seguinte, logo cedo, pegou o carro na locadora e partiu para a cidade, onde se encontravam seus parentes, retornando para sua casa no início da noite do mesmo dia. Sabendo que o veículo foi alugado com seguro por uma diária de R$ 96, podendo o usuário percorrer até 100 km sem custo adicional, e cada quilômetro excedente a este limite seria cobrado o valor de R$ 4,50. Qual foi o valor pago por Luiz quando da devolução do veículo no final do dia? Nós temos aqui, na realidade, uma função do 1º grau, onde a constante é R$ 96, ou seja, o coeficiente A, e 4,50 cada quilômetro rodado. Então, nós temos exatamente isso aqui. Qual que vai ser o valor total? É os R$ 96 pelos primeiros 100 quilômetros, mais R$ 4,50 por cada quilômetro. Como a distância aqui é de 145 quilômetros e tem uma autonomia de 100 quilômetros, ele vai ter que pagar 45 quilômetros mais 145, ou seja, na ida ele vai pagar 45 e na volta ele paga 145, que é a estrada total. Então, vai ser o valor total que ele vai pagar, ele percorreu 45 na ida mais 145 na volta, porque 100 quilômetros é a autonomia dada pela locadora. Então, ele percorreu 190 quilômetros, que serão pagos a cada quilômetro 4,50. Portanto, o valor a pagar vai ser a franquia de R$ 96 mais R$ 4,50 vezes 190. 190 quilômetros vezes 4,50 dá 855, mais a franquia de 96, R$ 951. Letra D. Então, estas foram as questões que foram colocadas pela banca IBAN para o concurso da Prefeitura Municipal de Bertioga. Lembrando a todos que o concurso do município de Guarujá, as inscrições encerram-se no dia 14 de setembro. Portanto, temos ainda um mês para inscrições. E continuem acessando o meu canal
fazendo a sua inscrição. Desta forma, vocês terão possibilidade de ativar as notificações e serão os primeiros a receberem as notificações das videoaulas da banca IBAN. Nós continuaremos postando videoaulas de questões da banca IBAN, visando uma revisão para esse concurso do município de Guarujá. E se vocês estão gostando da playlist, deem um like nas videoaulas, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e principalmente uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, não somente da banca IBAN, cujos conteúdos são equivalentes ao ensino médio, cliquem na playlist Banca IBAN, o link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas. Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática do concurso realizado pela banca IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para a Prefeitura Municipal de Capivari, Estado de São Paulo, cargo oficial de escola. Estamos fazendo uma revisão para o concurso que será realizado pela Prefeitura Municipal de Guarujá. As inscrições encerram-se no dia 14 de setembro de 2023. São cargos para o ensino fundamental completo, ensino médio e ensino superior. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Banca IBAN, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então vamos para os comentários das questões que foram colocadas no concurso para a Prefeitura Municipal de Capivari. Questão número 13. 3 irmãos compraram um iPhone 13 para sua mãe de presente de aniversário, para o qual Caio deu R$ 2.520, Ricardo deu R$ 3.600 e Priscila deu R$ 480. Qual a fração do valor do iPhone 13 coube a cada um dos irmãos? Então, vamos para os comentários. Primeiramente, vamos calcular qual foi o preço do aparelho, somando os valores que pagaram os irmãos. 2.520 mais 3.600 mais 480 dá R$ 6.600. Agora basta calcular a razão entre o valor de cada um dos irmãos pelo total. Então, vamos calcular primeiramente a fração correspondente a Caio. 2.520 dividido por 6.600. Como eu tenho aqui uma fração divisível, já vou dividir pelo divisor máximo divisor comum, que é exatamente 120. 2.520 dividido por 120 dá 21. 6.600 dividido por 120 dá 55. Então, a fração correspondente a Caio é 21,55 avos. Se vocês observarem, praticamente já nós respondemos a questão. Não tem necessidade de calcular as demais razões. 22,55 avos está eliminado, 20,55 está eliminado, 16,55 está eliminado. Portanto, a resposta correta é exatamente a letra B. Questão número 14. Considerando que cada lado do quadrado circunscrito na circunferência mede 3 centímetros, qual é o comprimento da circunferência em centímetros? Então, nós temos aqui um quadrado inscrito em uma circunferência. O enunciado está dizendo que o lado desse quadrado aqui mede 3 centímetros. Então, 3 centímetros. Os 4 lados medem exatamente
3 centímetros. Para saber o comprimento, eu preciso saber o raio da circunferência circunscrita. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui o diâmetro nesse triângulo aqui, que é triângulo retângulo. Aqui mede 3, aqui mede 3. Isso aqui é diagonal, que é exatamente a hipotenusa do triângulo. Quadrado de D é igual ao quadrado de 3 mais o quadrado de 3. Quadrado de 3 dá 9, mais 9, então D quadrado é igual a 18. Logo, D vai ser raiz quadrada de 18. Decompondo 18, eu tenho 3 ao quadrado vezes 2. Então, a diagonal mede 3 raiz de 2 centímetros. Isso aqui é um inteiro. O raio é metade. Então, 3 raiz de 2 dividido por 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Substituindo aqui o raio e deixando em função de π, dá para imaginar que essa alternativa aqui está excluída. E essa também está excluída. Tem que ficar em função de π, porque não dá para simplificar. Portanto, o comprimento vai ser 2 vezes π vezes 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Podemos simplificar esse 2 com esse 2, então vai ficar π vezes 3 raiz de 2. Colocando em ordem, comprimento 3π raiz quadrada de 2 centímetros. Letra A. Questão número 15. Coloquei um capital de R$ 7.200 numa poupança. Me esqueci desse dinheiro e quando fui verificar, havia um rendimento de R$ 1.296. Por quanto tempo meu dinheiro ficou esquecido, rendendo a juros simples de 2% ao mês? Então, veja, eu tenho o valor do capital esquecido, 7.200, o valor do rendimento, que é 1.296, ele esqueceu, esqueceu durante um certo tempo, eu quero saber o tempo, a 2% ao mês. Então, capitalização simples, juros, capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, substituindo, eu tenho o capital 7.200 vezes a taxa, que eu vou colocar na forma de fração com o denominador 100, fica 2 centésimos vezes o tempo. Isso aqui é igual aos juros. Por que eu coloquei 2 sobre 100, 2 centésimos? Porque eu posso simplificar esses dois fatores, dois zeros. Portanto, eu tenho 72 vezes 2 vezes t. 72 vezes 2 dá 144 vezes t igual a 1.296. Portanto, o tempo em meses será 1.296 dividido por 144, que dá exatamente 9 meses. Letra C. Vamos para a questão número 16. Uma empresa produz 2.880 bancos de madeira em 30 dias com uma equipe de 8 empregados. Em quanto tempo esta empresa irá produzir a mesma quantidade com 6 empregados? Esta questão aqui tem 3 grandezas: quantidade de bancos de madeira, dias e empregados. Como aqui a quantidade de bancos é o mesmo, eu poderia até ignorar, correto? Mas eu vou colocar. Então, temos 3 grandezas, trata-se de um problema de regra de 3 composta. Então, vejam, eu vou resolver da forma que sempre estou resolvendo, colocando causas e efeito. Então, a tabelinha usual, dessas 3 grandezas, eu sempre destaco o que é o efeito. O efeito é o resultado da fabricação de bancos. Se não tivesse dias e número de empregados, não teríamos quantidade de banco. Então, eu tenho aqui 2 causas e um efeito.
O efeito é exatamente a quantidade de bancos, 2.800. Logo, dias empregados são causas. Então, está aqui. Completando com os dados numéricos, eu tenho 2.880 é a quantidade de bancos durante 30 dias com 8 empregados. A pergunta é, para fabricar o mesmo número de bancos com 6 empregados, eu tenho X dias. Então, para não fazer aquele setinha para cima, setinha para baixo, eu sempre coloco assim, qual que é a dica? O produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso aqui? Você faz da seguinte forma. Se a variável está aqui, então pega primeiro esse aqui. Então, multiplica assim, ó. X vezes 6 vezes 2.880. Já coloca aqui, ó. 6 vezes x vezes 2.880. É igual 30 vezes 6 vezes 2.880. Vejam, aconteceu o quê? Esse fator aqui poderíamos ter ignorado. Então, corta, ficou ok. 6x igual a 30 vezes 8. 30 vezes 8, 240. Portanto, x, que é a quantidade de dias, será 240 dividido por 6. Dividindo dá exatamente 40 dias. Letra B. Então, questão de regra de 3 composta, não tem necessidade de utilizar as famosas setinha para cima e setinha para baixo. Questão seguinte. No diagrama abaixo, temos a área escura, esta área aqui, ó. Qual a operação que representa essa área? Bom, primeira coisa, não existe conjuntos aqui, A mais B menos C. Não existe essa operação aqui, A mais B. Não existe adição, existe união. Então, é união, intersecção e diferença. Se vocês observarem aqui, isso aqui, essa região inteirinha, seria a intersecção dos três, correto? Só que aqui eu estou excluindo esse pedaço, então vai ser o quê? A intersecção de A e B, intersecção, é esse símbolo aqui, menos C. Logo, a resposta correta, letra C. Questão 18. João precisou se mudar às pressas e contratou um caminhão de mudanças que cobra R$ 90 por dia, mais R$ 1,46 por quilômetro percorrido. Sabendo-se que a viagem durou 3 dias e que João pagou ao caminhoneiro um total de R$ 2.324,20, qual foi a distância percorrida pelo caminhão? Então, vejam, cada dia da viagem ele cobra R$ 90. Então, vamos descontar desse valor aqui os 3 dias. O total é R$ 2.124,20. 3 dias dá R$ 270. Então, eu vou descontar esse valor do valor pago pelo João. R$ 2.124,20 menos R$ 270. O resto aqui é o valor que ele pagou por quilômetro rodado. Lembrando, cada quilômetro rodado custa 1,46. Portanto, basta dividir esse valor obtido por 1,46. Efetuando essa divisão, eu tenho uma divisão exata. 1.270 quilômetros percorrido pelo caminhão. Letra A. Questão 19. O terreno retangular EFHI, que é exatamente esse terreno aqui, maior, retangular, que mede EF 60, FH 120. Então, os lados desse retângulo, 60 por 120. Sabe-se que ainda A é o ponto médio de EF.
B é o ponto médio de FG. C é o ponto médio de GH. E D é o ponto médio de EJ. Que G é o ponto médio de FH. Desculpa, FH. Então, FH está exatamente aqui. FH. Simplificando, todos esses pontos aqui são pontos médios. Pronto. Ocorreu uma queimada na área marcada na cor cinza, essa cor cinza aqui. A pergunta é, precisamos determinar a área total que foi queimada. Então, presta atenção. Eu vou cotar aqui os valores. Então, temos aqui EF 60, A é ponto médio. Então, 30, 30. Essa medida aqui mede 120. Cada ponto aqui, G é ponto médio, C é ponto médio, B é ponto médio. Então, nós temos o seguinte. Esse pedaço aqui mede 30, aqui mede 30. Como isso aqui é tudo ponto médio, esses valores aqui mede 30, 30, 30 e 30. Pronto. Aqui mede 30, aqui mede 30, aqui mede 60. Correto? Então, vamos lá. Vamos calcular da seguinte forma. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque aqui é uma figura retangular, que aqui, cateto 30, cateto 30. Eu vou chamar essa área de área 1. Esta área aqui é equivalente a essa, área 2. E aqui, área 3. Então, o que é a área que eu quero? Essa área assinalada. É a área total do retângulo menos a área desse triângulo aqui, desse triângulo. Deixa eu tirar aqui que está o problema de... O mouse está prendendo. Tudo bem. Eu tenho, então, a área 1, área 2 e a área 3. A área que nós queremos calcular é a área do retângulo menos esta área 1, área 2, área 3. Então, vamos calcular cada uma das áreas. A área 1 é um triângulo que mede 30 por 30, cateto 30, cateto 30. 30 vezes 30 dá 900, dividido por 2, 450 metros quadrados. A área 2, ela é equivalente. Então, também 450 metros quadrados. A área do retângulo é 60 por 120. Então, tenho 60 vezes 120, 7.200. A área 3 aqui é um trapézio, cuja base menor mede 30, base maior mede 90, porque é 30 mais 60, e a altura mede 60. O que é a área de um trapézio? É base menor, 30, mais a base maior, 90, vezes a altura, que é 60, dividido por 2. Então, tenho exatamente isso aqui. 30 mais 60, vezes 60, dividido por 2. Posso simplificar esse 2 com 30, com 60. Dá 30. Então, ficou 120 vezes 30. 3.600 metros quadrados. Logo, a área da queimada vai ser 7.200 menos 450 menos 450 menos 3.600, que dá exatamente 2.700 metros quadrados. Letra D. Questão número 20. Uma outra questão de regra de 3 composta. Pedro precisou de ajuda e contratou 2 jardineiros que projetam aparar 160 metros quadrados de gramado do seu quintal em 4 horas por dia. Acontece que está preocupado e chamou mais um pedreiro.
aqui que vocês têm que tomar cuidado. Ele contratou mais um. Tínhamos 2, mais um ficou 3. E aumentou em 2 horas o tempo de trabalho. Ou seja, de 4 horas, ele vai passar para 6 horas. A pergunta é: quantos metros quadrados de gramado irão ter concluído ao final do dia? Então, vejam. Então, nós temos aqui o seguinte, eu não vou mexer no mouse aqui, que ele está prendendo. Então, vamos lá. Resolução. Vamos construir a tabelinha. Lembrando, o que são efeito e causa? Eu tenho jardineiros, quantidade de metro quadrado de gramado, horas. Então, basta lembrar que nós falamos. Nós temos 2 causas e um efeito. O efeito é o resultado, a quantidade de jardineiro trabalhando tantas horas por dia. Então, tenho exatamente 2 causas e um efeito. A quantidade de gramado é exatamente o efeito. Quantidade de jardineiro e horas por dia, causas. Colocando 2 pedreiros trabalhando 4 horas por dia, eles conseguem fazer 160 metros quadrados de gramado. A pergunta é: quanto de gramado? Se aumentar um pedreiro, fica 3. Aumentar 2 horas, 6. Produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Produto das causas. Quais são as 2 causas? Isso aqui, ó. Então, para vocês lembrar, vocês multiplicam sempre onde que tem a variável. Está aqui. Então, vou multiplicar assim, ó. 2 vezes 4 vezes x. Pronto, já coloco aqui. Igual 2 vezes 6 vezes 160. Dá para simplificar? Dá. 2 vezes 4 dá 8. E aqui eu tenho 160. Então, se eu dividir 160 por 8, dá exatamente 20. Então, x, que é a quantidade de gramado, vai ser exatamente 3 vezes 6 vezes 20. 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes 20, 360 metros quadrados, quando aumenta um jardineiro e aumenta 2 horas por dia. Letra B. Então, essas foram as questões propostas pela banca IBAN, que será a banca organizadora do concurso para a Prefeitura Municipal de Guarujá. Inscrições até o dia 14 de setembro. Portanto, continue assistindo a videoaula Banca IBAN. Se não fizeram a inscrição, então aproveita, faça a sua inscrição. Fazendo sua inscrição, vocês terão a oportunidade de ativar o sininho para receber as notificações das demais videoaulas do meu canal. E se você está gostando desta videoaula e também das outras videoaulas, dê um like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, cuja banca será a IBAN, Instituto Brasileiro da Administração Municipal, cliquem na playlist Banca IBAN, cujo link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas. Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução das questões de matemática, banca IBAN. Concurso realizado no dia 14 de janeiro de 2024 para o cargo de auxiliar de farmácia para a Prefeitura Municipal de Guarujá. Banca Instituto Brasileiro da Administração Municipal, IBAN. Gabarito extraoficial. Agradeço a colaboração do amigo Rodrigo Prado, que nos enviou as questões para que nós fizéssemos os devidos comentários. Continuem acessando o meu canal e assistam à banca IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente,
o nível das questões de matemática. Então, vamos para os comentários das 5 questões do concurso do cargo de auxiliar de farmácia. Questão número 11. Após aplicado por um período de 18 meses a uma taxa de juros anual de 15,36%, pelo capitalização simples, um determinado capital gerou um montante de R$ 22.885,44. O valor do capital atualizado nessa aplicação foi igual. Na realidade, capital aplicado. Então, vamos para os comentários. Então, nós temos aqui o período da aplicação, 18 meses, os juros, muito importante, anual, de 15,36, sistema de capitalização simples, montante de R$ 22.885,44. Ele quer saber o valor do capital aplicado. Então, vejam, sabemos que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. O montante é o capital mais os juros. Temos montante R$ 22.885,44, taxa anual de 15,36, portanto, se a taxa é anual e o tempo está em meses, eu tenho que dividir essa taxa aqui por 12, uma vez que é uma taxa proporcional, capitalização simples. Se nós tivéssemos uma capitalização composta, seria outros cálculos. Então, dividindo 15,36 por 12, dá a taxa mensal de 1,28. Então, vejam, substituindo, aqui eu tenho montante R$ 22.885,44, que é igual o capital, que não sabemos, mais os juros, que é o capital, vezes a taxa. Vou transformar em fração. 1,28% é 1,28 dividido por 100 vezes 18. Como nós temos aqui denominador 100, eu vou multiplicar tudo por 100, tirar o mínimo múltiplo comum. E vou colocar essas parcelas aqui no primeiro membro. Então, vai ficar 100C mais, multiplicando isto aqui, eu tenho 23,4C dividido por 100, que vai ser igual esse valor aqui multiplicado por 100, que dá 2.288.544. Denominadores iguais, corta, corta. Somando isto aqui, que são dois termos semelhantes, eu tenho 123,04C, que é igual a 2.288.544. Portanto, o capital aplicado vai ser 2.288.544 dividido por 123,04. Efetuando essa divisão, temos exatamente o valor exato de R$ 18.600. Letra D. Questão número 12. Em uma fazenda que trabalha com piscicultura, há vários tanques destinados à criação de peixes e alguns também destinados à procriação. Esse contexto aqui não interessa para a gente. Então, o que significa? Para manter esse reservatório em condições ideais, é necessário a cada determinado período retirar todos os peixes do reservatório, esgotar totalmente a água nela existente e efetuar uma limpeza e higienização naquele local. Um dos reservatórios dessa fazenda tem um formato de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões são 20 metros de comprimento, 7 metros de largura, 2,5 metros de profundidade.
e que está atualmente com 80% de sua capacidade ocupada, que será esvaziada para limpeza. E para mais esse trabalho foi acoplado a um tanque uma bomba que retira água a uma vazão de 250 litros por minuto. Com base nessas informações, ficando essa bomba ligada de forma ininterrupta, quanto tempo será necessário para que esse tanque seja totalmente esvaziado? Então vejam, esse contexto aqui, na realidade, muito atrapalha. Vamos lá. Temos um reservatório na forma de um paralelepípedo reto-retângulo, exatamente o que temos aqui nessa imagem. O comprimento é 20 metros, conforme o enunciado aqui. A largura, 7 metros e a profundidade, 2,5. Sabemos, o volume é o produto das três dimensões. Então, eu tenho que o volume vai ser 20 metros vezes 7 metros vezes 2,5 metros, que dá 350 metros cúbicos. Como nós sabemos que 1 metro cúbico corresponde exatamente a 1.000 litros, então o reservatório integral vai ser 350 vezes 1.000, que dá 350.000 litros. Só que este reservatório está com 80% da sua capacidade. Logo, a capacidade de água vai ser 80% de 350.000. Lembrando, 80% é 80 sobre 100 vezes 350.000. Simplificamos os dois zeros, fica 80 vezes 3.500, que dá exatamente o volume de água contido no reservatório, 280.000 litros. Para esvaziar este reservatório, nós temos aqui uma bomba cuja vazão é 250 litros por minuto. Então, basta fazer a divisão da capacidade de 80%, que é 280.000 litros, dividido pela vazão, 250 litros por minuto. Isso aqui dividindo dá exatamente 1.120 minutos. Cada 60 minutos, 1 hora, que dá então exatamente 18 horas, vejo aqui. E dá um resto de 40 minutos. Então, isso aqui corresponde a 18 horas mais 40 minutos, letra A. Questão número 13. Questão recorrente tradicional em concursos públicos. Regra de 3 composta, sem utilização de setinha para cima, setinha para baixo. Importante. Vejam, se com 3 trabalhadores de linha da produção de uma empresa de brinquedos artesanais, ao final de um dia de 8 horas, produz 16 unidades de um determinado modelo de caminhão de brinquedo. Pergunta: quantas unidades desse brinquedo pode ser produzido por um grupo de 6 funcionários, ou seja, aumentando de 3 para 6, trabalhando 6 horas, diminuindo de 8 horas para 6. Então, eu tenho aqui 3 grandezas: trabalhadores, horas de trabalho e quantidade de brinquedos. Então, vejam, eu vou dividir esse problema em causas e efeito. O efeito é o resultado da produção de 3 trabalhadores trabalhando 8 horas por dia. Então, o efeito é o brinquedo. E as causas são os trabalhadores e horas por dia. Pronto, então eu tenho trabalhadores, horas representa causas, brinquedos, efeito. Então, colocando os dados aqui, eu tenho exatamente o seguinte: 3 trabalhadores trabalhando 8 horas, produz 16 brinquedos. Na segunda linha, quantas unidades desse brinquedo? X. Trabalhando 6 trabalhadores, 6 horas.
Lembrando, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. O que significa isso? Como a variável está aqui, x, eu vou fazer assim, 3 vezes 8 vezes x. 3 vezes 8 vezes x é igual 6 vezes 6 vezes 16. Sempre procurem simplificar. Como eu tenho aqui 8 e aqui eu tenho 16, simplificando aqui dá 2. Fica mais simples. Poderia até continuar a simplificação. Eu já vou fazer o cálculo. 3 vezes x, 3x, 16 vezes 6 vezes 6 vezes 2, 72. Então, a quantidade de brinquedos com essa disposição de 6 trabalhadores, 6 horas por dia, vai ser 72 dividido por 3, que dá exatamente 24 brinquedos, letra D. Questão 14. Uma residência está sendo reformada e nos cômodos internos, com exceção da cozinha e do banheiro, está sendo trocado um tipo de assoalho cujo metro quadrado colocado custa R$320. Os cômodos em que este piso está sendo colocado estão identificados a seguir com seus respectivos formatos e medidas. Salão retangular, 5,2 metros por 4,5. Corredor com formato retangular, 6 metros por 1,4. Um quarto, formato quadrado, 4,2 metros. E um outro quarto com formato retangular, 3,5 por 3 metros de largura. Com base nessas informações aqui, pergunta-se: qual será o custo total do piso? Lembrando que o piso custa R$320 cada metro quadrado. Então, vamos calcular a metragem de cada um dos cômodos. Salão, 5,2 por 4,5, dá 23,4 metros quadrados. Corredor, 6 metros por 1,4 metros, dá 8,4 metros quadrados. Quarto quadrado, que tem 4,2, portanto, 4,2 vezes 4,2, 17,64. Quarto, no formato retangular, 3,5 por 3, portanto, multiplicando, 10,5 metros quadrados. Logo, a área total que será colocada ao piso, somando essas medidas, 23,4, 8,4, 17,64 mais 10,5, dá exatamente 59 metros,94 metros quadrados. Como cada metro quadrado custa 320, multiplicando a área a ser trocado o piso vezes 320 dá R$19.180, letra C. Questão número 15. Uma pequena caixa feita de madeira com formato de prisma retangular será utilizada como embalagem para brindes no final do ano em uma empresa, acomodando em seu interior barra de chocolates diversos. Sabendo que essa embalagem tem suas dimensões formadas por triângulos iguais a 8 metros, portanto a base é um triângulo equilátero. A altura do prisma, 15 metros. Qual a capacidade volumétrica em litros? Questão bem interessante, que fala em barra de chocolates e aqui pergunta quanto cabe em litros. Raiz quadrada de 3, 1,7. Já coloquei a alternativa aqui, que é a C. Tudo bem, vamos lá. O prisma
é esse aqui, ó. A base é esse triângulo equilátero. A altura aqui é essa medida. Então, tenho aqui mede 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros. E aqui mede 15. O volume de um prisma é a área da base multiplicado pela altura. A base aqui é um triângulo equilátero de lados 8 centímetros. Então, tenho aqui 8, 8. Eu vou calcular a área utilizando o ângulo interno. Cada ângulo interno aqui mede exatamente 60 graus. 60 com 60 dá 120, com 60, 180. Então, eu vou utilizar esta formulazinha aqui, meio vezes seno do ângulo alfa, no caso 60, vezes lado. Substituindo aqui eu tenho 1 meio seno de 60 graus vezes 8 vezes 8. Seno de 60 graus, lembrando, pela tabelinha dos arcos notáveis, é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vai ficar 1 meio vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 64. Como eu tenho aqui 2 vezes 2 dá 4, simplifica com 16, com 64 dá 16 em cima. Como raiz de 3 é 1,7, a área do triângulo equilátero é 16 vezes 1,7, que dá 27,2. Ou seja, a área desse triângulo equilátero, que é exatamente a base, mede 27,2. Então, essa medida aqui, 27,2. Logo, o volume, área da base, vezes a altura, 408 centímetros cúbicos. Como eu quero verificar quantos litros cabe nesse prisma aqui, eu vou dividir isso aqui por 1000 para transformar em decímetro cúbico. Então, isso aqui corresponde a 0,408 decímetros cúbicos. Lembrando, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Portanto, isso aqui vai dar o volume dessa caixa em água, 0,408 litros, que é exatamente a letra C. Gostaram? Então não esqueçam, façam a inscrição no meu canal. Ative o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas. Um agradecimento especial ao nosso amigo Rodrigo Prado, que nos enviou as questões para que nós fizéssemos os devidos comentários. Todas as 5 questões da banca IBAN não tem nenhuma contestação, ou seja, não existe argumentação para anulação de questões. Gostaram? Dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, continuem assistindo a playlist Banca IBAN. Link na descrição desta videoaula. Se possível, colabore com a divulgação do meu canal, compartilhando com seus amigos as videoaulas do canal. E também nós temos aqui um link especial. Valeu demais. Se vocês quiserem colaborar, agradecemos. Qualquer quantia será bem-vinda. É simplesmente um valor simbólico para que vocês continuem assistindo às videoaulas e, se possível, colaborando com a implementação e melhoria do canal. Um grande abraço e até as próximas.